Pessoal, o assunto hoje é NAT, que vem a ser Network Address Translation. O objetivo do NAT, ao ser criado, foi o reuso de endereços. Ou seja, devido à escassez de endereços IPv4, se criou um mecanismo que faz tradução. Basicamente, o que é isso? Existem várias formas de NAT, mas a mais comum é o NAT 1 para N, ou seja, um IP público que tem a possibilidade de traduzir diversos IPs privados. Esses IPs privados estão definidos na RFC 1918, que compreendem as faixas classe A 10.08/8, né? 10.00/8, 192.168.00/16 e 172.17.00/12, que vai do 17 até o 31. Então essas faixas aqui foram reservadas para serem usadas atrás de roteadores que fazem o serviço de NAT. Bom, isso aqui é um breve resumo do que é o NAT, mas o objetivo é mostrar ele na prática. Então vamos pegar esse exemplo aqui, um exemplo bem comum. Uso de NAT no roteador. Tenho este roteador aqui com duas interfaces, e com isso eu consigo fazer com que estes endereços aqui, que estão dentro daquela faixa da RFC 1918, possam sair mascarados. Então um outro termo aí usado em cima de NAT, que é o mascaramento de endereços. Por que mascaramento? Porque na verdade, na internet pública, será visível apenas este IP aqui. Estes IPs internos não vão ser visíveis na internet pública. Então se tem esse termo, internet pública, internet privada. Por que privada? Porque os endereços são não roteáveis. Ou seja, eles não podem ser repassados entre os roteadores da internet pública. Bom, o que acontece todo mundo sabe. Um IP não válido passa a ser traduzido por IP válido, acessa uma máquina qualquer que seja alcançável pela internet pública. Essa máquina que devolve o pacote para o IP que ela enxerga, que é esse aqui. Então, esse host remoto 2 aqui não enxerga o IP 192.168.1.10, por exemplo. Esse cara aqui não enxerga. Então, que processo acontece quando este IP aqui quer chegar neste outro endereço? Este endereço aqui, do host remoto, vai enxergar este IP, 189.70.70.50. Isso é possível através de um mecanismo de tradução que acontece no roteador. Então, basicamente, no roteador vai haver uma tabela chamada tabela NAT, que contém alguns dados para cada conexão. Por exemplo, o protocolo. Então vou fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que neste host remoto, ou melhor, nesse servidor remoto aqui, tem a porta 80. Então esse aqui é um servidor do serviço de www.
como este host aqui, host 1, chega até o servidor remoto e como o servidor remoto chega até o host 1. Muito bem. Então essa minha tabela que acontece nesse roteador aqui tem alguns dados. O IP interno, a porta interna, uma coluna, o IP externo, a porta externa e a chamada porta NAT. Então, nesse caso aqui, está se usando HTTP, então o protocolo é TCP. O IP interno é esse 192.168.1.10, então esse cara aqui é o IP interno. A porta interna vai ser uma porta que vai ser gerada no sistema operacional desse cara aqui. E vai ser uma porta acima de 1024. Então, por exemplo, vamos dizer que seja a porta 2001. Lembrando, o sistema operacional define essa porta. Ela é exclusiva. Então, 2001. O IP externo é esse cara aqui. E a porta externa é a porta 80. O que é essa porta NAT? Essa porta NAT aqui, ela é definida no roteador. Isso é configurável, mas normalmente são portas altas, 20.000 para cima. E ela serve como um indexador. Ou seja, quando o servidor remoto aqui receber uma requisição desse 1.10, ele vai receber algo assim. A origem 189.70.50 e a porta solicitante origem é 20.002, por exemplo. Esse 20.002 aqui vai ser definido pelo roteador. Tem que ser exclusivo também. Por exemplo, se essa máquina aqui, 1.11, acessa esse mesmo servidor remoto, o que vai variar? Ora, o IP interno vai variar. Não vai ser mais o 1.10, vai ser o 1.11. A porta interna pode ser 2001 igual ou outra, sem problema. E a porta NAT deve ser diferente. A porta NAT vai ser uma outra conexão aqui e o IP vai ser diferente. Por exemplo, chegaria aqui 189.70.70.50, 20.003. Então, essa é a forma de diferenciação que o roteador tem para as conexões geradas pelo 1.10 ou pelo 1.11. Quando o servidor remoto responde, ele responderá para 20.002 e 20.003, porque são as conexões que foram feitas para ele. Ao chegar no roteador, 20.002, ok, 20.002 foi o 1.10 que fez a conexão. 21.003, ok, é esse outro cara aqui. Então, o roteador, na verdade, é visível na internet pública, as máquinas atrás não. Mas quando há a solicitação de dentro para fora, o host aqui não precisa saber que tem NAT. Ele simplesmente fica alheio a isso. O NAT acontece de forma centralizada aqui. Quando há o retorno de uma máquina remota para cá, o roteador, baseado nesta tabela aqui, chamada tabela NAT, que guarda todas as sessões, as conexões sendo feitas e passando pelo roteador, refaz o pacote aqui internamente, porque o roteador enxerga a rede interna e externa, ao contrário desses caras aqui, que só enxergam a rede externa, e entrega os dados para os hosts que geraram as requisições. Um outro caso interessante é quando eu quero acessar esta máquina aqui, ou este servidor aqui, de dentro, de fora, ou seja, eu estou fora dessa rede e quero acessar uma máquina interna. Aí é o processo chamado de PAT, que vem a ser Port Address Translation, ou popularmente conhecido como abertura
de portas. O que eu vou fazer? Eu vou configurar neste roteador aqui uma porta neste endereço público, por exemplo, 3.500, que não, essa porta não pode estar sendo usada por nenhum serviço nesse roteador. Este host remoto aqui, para fazer acesso a essa máquina interna aqui, 12, na porta 80, vai fazer a conexão no IP público, que é o único que ele enxerga, nesta porta aqui, e este roteador vai ter um mapeamento que vai definir que quando alguém acessar este IP nesta porta, jogue para este IP na porta 80. Então, o host remoto aqui vai fazer acesso a 189.70.70.50, porta 3.500. Quando ele quiser acessar esse servidor local aqui, 192.168.1.2, na porta 80. Mas todo o serviço é feito no roteador. Por último, um outro caso. Quando as duas máquinas estão atrás de NAT. Por exemplo, este host aqui quer fazer acesso a este outro host. Bom, segue o princípio de tradução de portas, PAT. Nesta máquina aqui vai ser colocado o IP 201.20.20.15. Uma porta que vai ter que ser conhecida por esse cara aqui, vai ser anunciada de alguma forma ou enviada por e-mail, coisa do tipo. Digamos que vamos fazer uso do VNC, por exemplo. Vou usar a porta 30.009. Esse cara aqui vai colocar lá no seu cliente VNC 30.009. Este roteador que faz uso de NAT vai fazer o seguinte: vai ter uma configuração assim. Quando alguém acessar a porta 30.009, joga para 192.168.1.10 5.900, que é o VNC que está rodando aqui. Então, do cliente VNC desse cara aqui, deste host 1, eu consigo chegar no host remoto 1, mas eu não vou usar a porta padrão 5.900 porque eu não enxergo esse IP aqui. Eu enxergo apenas o IP público. Mas existe então um serviço aqui de NAT mapeando a máquina remota. O uso de IPs repetidos atrás de NAT não há problema nenhum. É só a gente perceber, por exemplo, modems de link, todos vêm com a classe A10/8. Porque nenhum deles se enxerga. Isso causa problema quando se faz uso de VPN. VPN tem um outro objetivo, que é esta rede interna aqui, enxergar a rede interna deste lado. Se eu usar os mesmos endereços, as mesmas faixas de endereço aqui, eu vou ter que usar um outro recurso de NAT, que é fazer tradução do destino. Mas isso aqui é uma outra etapa. O básico de NAT é bem simples. Ele é centralizado no roteador, pode ser estático para a tradução de portas, pode ser estático se eu usar o recurso chamado popularmente aí nos modems ADSL de DMZ, que basicamente é dizer que todas as portas que forem acessadas no IP público serão direcionadas para um único IP interno. Então eu restringo a minha tradução de portas apenas para um IP. Isso é um recurso de DMZ. O mais comum é o 1 para N. 1 para N, que na verdade eu vou ter múltiplos IPs internos sendo traduzidos para um único IP público.